Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje veremos como criar uma barra de navegação e também fazer a utilização de abas. Pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a como utilizar os componentes de Bootstrap Navbar e também o componente Navtabs. Nosso objetivo será criar a seguinte página. Nossa página conta com uma barra de navegação na parte superior, com os links de acesso. Ao lado direito, faremos a utilização de um menu drop-down, também com o uso de uma imagem. Trabalharemos para criar imagens com o arredondamento em forma de círculo, ou então também com os cantos arredondados. E além disso, veremos como utilizar o componente de abas do nosso Bootstrap. A página que será utilizada no vídeo de hoje está disponível no Moodle. Uma vez salvo o arquivo, vamos abri-lo e verificar a sua codificação. Observem que neste arquivo, além de incluirmos o código CSS do Bootstrap, também faremos uso do código JavaScript, incluído através da tag script. Os dois códigos estão disponíveis na página oficial do Bootstrap. Analisando o código da nossa página, veremos o seguinte, que a primeira parte da nossa barra de navegação é feita através da tag nav. Teremos na tag nav uma divisão, onde nessa divisão teremos um link, que será o nome da nossa página. Poderia também ser substituído pelo uso de uma imagem. Utilizei o texto aqui para tornar o processo mais simplificado. Esse botão que observamos aqui é muito importante. Para entendermos melhor a funcionalidade desse botão, vamos observar a nossa página em um ambiente de responsividade. Observem que quando a nossa página está sendo exibida em telas menores, as opções do nosso menu ficarão escondidas e serão exibidas quando pressionado um botão de menu. Criaremos esse botão com a funcionalidade de poder exibir ou ocultar o conteúdo dos links em telas menores. Na próxima divisão encontraremos uma lista com um conjunto de links, que será a nossa barra de navegação propriamente dita. E logo após essa lista, encontraremos uma divisão onde enxergaremos a imagem de um usuário. Normalmente, para sistemas, é a imagem do usuário que está logada no momento. E teremos um menu onde será exibido no formato drop-down. Ou seja, quando pressionarmos na imagem, será exibido o menu com as seguintes opções. Além da barra de navegação, a nossa página, na parte inferior, exibirá o conteúdo separado em abas de navegação. Nessa divisão, haverá uma lista, onde cada uma das nossas abas será feita através de um botão. Observem que os botões abrem um ID, que coincide com divisões com o conteúdo. Então aqui observaremos que cada divisão possui um ID compatível com a chamada do botão. Conteúdo 1 abrirá o conteúdo 1. Conteúdo 2 abrirá o conteúdo 2. E o conteúdo 3 abrirá o ID conteúdo 3. Dentro de cada uma dessas divisões de conteúdo, encontraremos uma imagem e um texto. Uma imagem e um texto. Uma imagem e um texto. Por enquanto, este é o resultado que observaremos na nossa tela. Para iniciar o componente Bootstrap para a criação de barras de navegação, precisaremos informar dentro do nosso código HTML duas classes. A primeira classe é chamada Navbar e a segunda classe é chamada Navbar Expand. A segunda classe Navbar Expand irá determinar
qual será a tela necessária para que haja a ocultação dos links e que seja exibido o botão para a exibição desses links. A exemplo do que vimos nas outras aulas, esses prefixos são SM para telas pequenas, MD para telas de tablet, LG para telas de notebook e XL para telas maiores. Começaremos informando na nossa nave principal o uso dessas duas classes. Classe Navbar e a classe Navbar Expand. E aí nós iremos escolher qual é o tamanho mínimo de tela para exibir os links do menu. Neste exemplo, utilizaremos Navbar Expand MD. Ou seja, precisaremos de pelo menos uma tela de tablet para que o conteúdo da nossa barra de navegação seja exibida. Além das classes obrigatórias para iniciarmos o componente Navbar, também podemos informar qual é o tema que será utilizado, ou seja, escolher quais serão as cores da nossa barra de navegação. Neste exemplo, utilizaremos o plano de fundo preto na nossa barra. Para isso, faremos uso da classe BG-Dark. BG-Dark. Isso irá alterar o plano de fundo da nossa barra de navegação, porém não irá alterar a cor dos nossos links. Para alterar a cor dos nossos links, devemos utilizar a classe com prefixo navbar- e aí escolheremos qual é o tema. Acompanhando o tema utilizado no plano de fundo, informaremos navbar-dark. Classe navbar-dark. No nosso exemplo, utilizaremos uma barra de navegação que ocupará 100% da nossa página, independente de telas pequenas ou grandes. Para a utilização de 100% da nossa página, devemos informar o uso não do container regular, aquele que já usamos no decorrer das outras aulas, e sim a utilização do container Fluid. Com este container, aí sim, ele ocupará toda a nossa página. Utilizaremos a classe container Fluid. E ao criar o container dentro da nossa navegação, iremos observar que já mudamos o comportamento dos nossos links. Até o momento, estamos com o fundo da nossa barra de navegação de cor escura e o nome da empresa é exibido de um lado e os links é exibido de outro lado. Para a inserção de logomarcas dentro da nossa barra de navegação, o próprio Bootstrap já reserva uma classe para essa finalidade. O nome da classe utilizada será Navbar Brand. Dentro do nosso link, incluiremos a classe Navbar Brand. Observamos que ele mudou a formatação da nossa fonte, mas tem um detalhe. Quando utilizamos a classe BG-Dark, ele irá alterar somente o plano de fundo da nossa barra de navegação. Para que a cor das fontes também sejam alteradas, utilizaremos uma classe especial de Navbar, que define os temas. É Navbar-Dark. Para aplicarmos os temas de fonte na nossa barra de navegação, devemos fazer uso da classe Navbar-o tema, ou seja, Navbar- para acompanhar o exemplo, Dark. Se eu tivesse utilizado BG-Light, eu iria agora utilizar também a classe Navbar-Light. Elas devem estar equivalentes. Voltaremos na nossa navegação e faremos uso da classe Navbar- acompanhando a cor do nosso tema, nesse caso Dark. Observem que a classe Navbar-Dark, ela não vai mudar a cor da letra para Dark, ela vai adaptar a cor da letra para que possa ser utilizada em conjunto com a classe de plano de fundo. Por esse motivo, BG- e Navbar- devem estar equivalentes. Após concluirmos o processo de configuração da nossa logo, iremos agora realizar o processo de configuração do nosso botão.
Esse botão somente será exibido em telas menores e será responsável para controlar o conteúdo da exibição dos nossos links. Ele terá o comportamento de exibir os links se eles estiverem ocultos ou ocultar os links se eles já estiverem sendo exibidos. O Bootstrap utiliza este evento de JavaScript chamado de Toggle. A classe reservada por Bootstrap para controlar este comportamento é chamada de Navbar Toggler. Iremos no nosso menu e nele incluiremos a classe Navbar Toggler. O Bootstrap também já deixa reservada a classe para a criação do nosso ícone. Esse ícone é chamado de Navbar Toggler Icon. Incluiremos essa classe na tag i. Iremos na tag i e faremos uso da classe Navbar Toggler Icon. Quando fazemos uso dessas classes, nós iremos deixar de observar o nosso botão na exibição convencional. Se quisermos observar como esse botão será exibido na responsividade, iremos simular a exibição da nossa página em telas menores. Então, em telas menores, o botão aparece. Observem que até o momento esse botão está configurado somente na sua aparência. Ele ainda não possui nenhum tipo de comportamento. Em telas menores, o nosso menu não deveria estar aparecendo. Vamos iniciar agora o processo de configuração. A nossa próxima divisão é responsável por todos os elementos que estão dentro do menu. Devemos obrigatoriamente informar um nome para essa divisão, para que posteriormente possamos controlar o comportamento do botão, aonde pressionar o botão vai exibir ou ocultar o nosso menu. Faremos uso da tag ID e atribuiremos um nome da nossa escolha. Neste exemplo, usaremos o nome menu principal. Além de informarmos o nome desse menu, precisamos agora dizer as classes Bootstrap especialmente reservadas para essa finalidade. Faremos uso da classe Navbar-Collapse. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal, quando a gente informa a classe Navbar-Collapse? Nós estamos dizendo para que ele tenha justamente esse comportamento. Se a tela for muito pequena, o conteúdo deve ser oculto. Quanto é muito pequeno? Depende de qual foi a classe utilizada em NavExpand. No nosso exemplo, usamos NavExpand MD. Por esse motivo, telas menores do que um tablet serão ocultados no nosso menu e será exibido o botão no lugar. E além de informarmos a classe Navbar-Collapse, devemos informar também a Class Collapse. A Class Collapse nada mais diz que o nosso elemento terá esse comportamento de ser exibido ou ocultado quando ativado através de um botão. Incluiremos também a nossa classe Collapse. Ao salvarmos, perceberemos que o nosso menu não mais está sendo exibido. O botão ainda não possui o comportamento adequado. Para fazermos o nosso botão ter o comportamento desejado, deveremos utilizar algumas tags HTML que foram propriamente configuradas para o Bootstrap. As tags em questão são data-bs, que é a sigla de Bootstrap, -toggle. Ou seja, através dessa nossa tag, informaremos que o botão terá essa função de toggle. Se o conteúdo está exibido, ele oculta. Se o conteúdo não está exibido, ele mostra. Além da tag data-bs-toggle, precisaremos informar qual é o elemento que é ativado através deste botão. A tag HTML para essa finalidade será data-bs-target. Dentro de data-bs-target, devemos informar o mesmo nome de ID do elemento que usamos anteriormente. Voltaremos o nosso botão para adicionar esses comportamentos. A primeira tag especial será data-bs-toggle.
Aqui informamos qual é o comportamento que esse botão fará no outro elemento. O comportamento se chama collapse. Essa primeira tag, então, informa qual é o comportamento do nosso botão. Ao ser clicado, ele vai ocultar algum conteúdo. Ocultar ou exibir, né? Seguindo aquela regra. Se o conteúdo já está sendo exibido, ele vai ocultar. Se o conteúdo não está exibido, ele vai exibir. Mas qual será o elemento que será ocultado ou exibido? Para isso, deveremos definir a próxima propriedade. Data-bs bootstrap-target. Dentro da propriedade data-bs-target, devemos informar exatamente o mesmo ID atribuído ao nosso elemento que desejamos ocultar ou exibir. Lembrando que, por se tratar de um ID, devemos informar o prefixo hashtag. Ao fazermos isso, já iremos observar o comportamento do nosso botão. Se a tela possui o tamanho grande, não enxergaremos o botão de toggler. Então, depois de informado o comportamento do nosso menu, voltaremos agora a fazer a formatação dos nossos links. Devemos informar que a nossa lista é o que contém os itens de navegação da nossa barra. Então, lá na nossa lista, informaremos a classe navbar-nave. E em cada um dos itens de navegação, devemos incluir a classe nave-link. Replicaremos estas mesmas classes para os demais links. Na nossa barra de navegação, podemos, além de incluir os links, fazer a inserção de outros elementos, como formulários ou como uma imagem, como é o caso, que será utilizada para o menu drop-down. Mas para alterarmos esse comportamento desses outros conjuntos de elementos não ficarem colados dentro dos itens da nossa barra de navegação, devemos inserir uma classe que irá dizer que esses itens, a mais da nossa barra de navegação, permanecerão à direita. Tudo isso pode ser encontrado na documentação oficial do Bootstrap que está na descrição do vídeo. Para que os conteúdos da próxima divisão não fiquem do lado esquerdo e sim que elas vão para o outro lado da nossa barra de navegação, devemos incluir dentro da nossa lista a margem direita de forma automática. Margem esquerda e margem direita, a partir da versão 5 do Bootstrap, eles começaram a chamar de tudo que fica à esquerda de start e tudo que fica à direita de end. Por esse motivo, informaremos que a nossa margem direita, ou seja, no final da nossa página, é ME, margin end, será automática. Incluiremos a classe ME-alto. Aí o nosso Bootstrap entenderá que todos os itens que não fazem parte dos links da nossa barra de navegação serão posicionadas à direita da nossa página. Agora começaremos a fazer o processo de ajuste do nosso botão. A nossa imagem nada mais é do que um botão que irá ativar um outro menu. Esse menu será exibido abaixo do nosso item. O componente Bootstrap responsável por fazer elementos serem exibidos abaixo, o componente Dropdown. Começaremos agora o uso do componente Dropdown. Iremos informar que o conteúdo dessa divisão é todo um menu Dropdown. Para isso, começaremos a inclusão da classe Dropdown. Quando fazemos uso da classe Dropdown, devemos informar o que será o ativador do Dropdown, que pode ser feito tanto por um link ou pelo comando button. Neste caso, estamos utilizando um link. Dentro do link, possuímos a imagem. Coincidentemente, a nossa imagem é que será o ativador do menu Dropdown. E aqui embaixo é que serão exibidos os itens Dropdown. No nosso link da imagem, incluiremos a classe Dropdown Toggle. Dropdown Toggle.
Comecem a já memorizar essa palavrinha, pessoal, que faremos uso desse comportamento também em JavaScript. Lembrando, o comportamento de toggle é: se o conteúdo está oculto, ao pressionar será exibido. Se o conteúdo já está sendo exibido, ao pressionar será oculto. A palavra toggle vem do inglês, que significa alternar. Ao fazermos isso, iremos perceber que ao lado da nossa imagem, ganhamos um botão que indica qual é o comportamento. Observem que ao fazer a utilização de drop-down, a setinha aparece apontando para baixo, porque essa é a tradução literal, drop-down, exibir abaixo. Na documentação oficial de drop-down do Bootstrap, que está na descrição do vídeo, vocês poderão ver outros comportamentos de direções diferentes. Porém, pessoal, observem que quando a gente faz uso do componente drop-down, ele coloca as cores do link muito parecidas com aquelas que são feitas nativamente em HTML. Então, iremos remover esse sublinhado que ele colocou aqui. Também diremos que ao invés dessa cor azul, vamos informar uma cor light. Vamos voltar no nosso VS Code e fazer os ajustes desse link. Faremos o uso da classe TextLight, para que não fique aquele azul padrão de HTML, e removeremos o underline. Bootstrap reserva uma classe especial para essa finalidade, text-decoration none. Observamos que o nosso menu já ficou mais bonitinho, sem aquelas configurações padrões de HTML. Faremos também a nossa imagem, ao invés de ser quadrada, ela ser redonda. Para fazermos uma imagem ficar redonda, podemos utilizar a classe do Bootstrap para isso. A classe é Rounded Circle. Rounded Circle. É uma classe especial para usar em imagens. Quando usamos a classe Rounded Circle, a nossa imagem, que por padrão é quadrada ou retangular, ficará redonda. Para melhores resultados, recomendo que a imagem seja quadrada. Caso contrário, ao invés de um círculo, ela ficará em forma oval. Após informarmos como é exibido o botão drop-down, agora iremos fazer o processo de configuração do menu drop-down. Iremos na nossa lista informar que esse é o nosso menu drop-down. Devemos incluir a classe drop-down-menu. Após informarmos o menu drop-down, ele ocultará o resultado, mas ao pressionarmos ainda não está sendo exibido. Porque além de informarmos qual é o menu drop-down, para cada um dos itens do nosso menu drop-down, devemos incluir a classe drop-down-item. Nos nossos links, informaremos que são itens do menu drop-down, classe drop-down-item. Faremos tanto em um quanto no outro. Eu já havia deixado em HTML uma HR. Para quem não lembra, o comando HTML HR serve para criar linhas horizontais. O Bootstrap possui uma classe reservada para fazer a separação dos dois itens. Faremos uso da classe dropDownDivider. Teremos então o primeiro menu, teremos uma divisão e então teremos o segundo menu. Todas essas classes fazem a configuração da aparência do nosso botão. Para incluir o comportamento do botão para exibir o menu drop-down, devemos fazer uso da tag HTML especialmente reservada data-bs-toggle, só que ao invés do comportamento collapse que utilizamos anteriormente, utilizaremos o comportamento drop-down. O nosso menu já estará oculto e será acionado pelo botão do menu drop-down. A aparência já está um pouco melhor, porém ela está na cor clara, não está acompanhando o que nós estamos fazendo aqui no nosso menu. E também ainda não conseguimos corrigir a quebra do layout. Faremos isso agora. Para corrigir o posicionamento do nosso menu drop-down, podemos incluir a classe de posicionamento drop-down menu -end.
Ou seja, o final do nosso menu drop-down estará alinhado com o final do elemento. E além disso, para fazer uso dos temas do Bootstrap, as cores de tema, faremos a utilização da classe drop-down menu traço qual é a cor. O padrão é claro e podemos optar também pelo escuro. Já teremos a aparência de maneira adequada. Só que com esse posicionamento alinhado ao final do nosso elemento, fica bom quando estamos utilizando telas maiores. Mas se formos fazer a utilização em telas menores, fica esquisito. Então, para garantir que esse comportamento de ele ficar alinhado à direita ocorra somente em telas que sejam pelo menos do tamanho de um tablet, alteraremos a nossa classe drop-down menu end, incluindo drop-down menu qual é o tamanho da tela, nesse caso medium, né, acompanhando o que a gente tinha feito lá nas demais configurações de responsividade. E aí, quando formos observar o seu comportamento, em telas normais ele assume a opção padrão. A opção padrão do drop-down é ele ficar posicionado no começo do elemento, no começo do seu botão, e o final ficar à direita. Somente em telas maiores é que iremos alterar o seu comportamento para que ele fique alinhado ao final do botão que chama o drop-down. E observem também que já possuímos aqui o nosso divisor. Mais uma vez, pessoal, para que a gente consiga fazer a utilização correta do nosso Bootstrap, é fundamental que sempre estejamos lendo frequentemente a documentação oficial. Na documentação oficial encontraremos todos esses modelos de uso e variações dos comandos. Agora que concluímos a configuração da nossa barra de navegação, faremos agora a configuração das nossas abas. Começaremos informando que o nosso conteúdo estará também dentro de um container fluido. Incluiremos a classe Container Fluid. Para evitar que o nosso conteúdo fique muito próximo às bordas do nosso navegador e também em relação à barra de navegação, faremos uso da classe Padding 4. Agora, para fazer a configuração das nossas abas, vamos fazer dois ajustes separados. Primeiro, vamos fazer a configuração da aparência dos botões das abas e, no segundo momento, faremos a configuração do conteúdo das abas. Os botões das nossas abas serão inclusos através desta lista. Para iniciarmos o componente de utilização de abas do Bootstrap, faremos uso da classe Nav_Tabs. A documentação das abas do Bootstrap também se encontra na descrição do vídeo. Para cada um dos itens da nossa lista, devemos incluir a classe NavItem. Faremos isso em todas as nossas abas. Essa é uma exigência do componente. Cada um dos botões das nossas abas devem possuir a classe NavLink para ativar o comportamento de navegação de abas. Faremos a inclusão em todos os nossos botões. Quando fazemos uso de abas, devemos eleger a aba mais importante para que já venha aberta quando a página for carregada. Para determinar qual a aba será exibida no carregamento da página, devemos incluir a classe Active em uma dessas abas. A classe Active poderia ser incluída em qualquer uma das abas. Por conveniência, incluiremos somente na primeira. Quando concluímos a configuração, observem que a primeira aba fica ativa e as demais abas ficam com uma formatação diferente. Por enquanto, as abas possuem somente o comportamento padrão de HTML. Ao clicar, ele vai até o objeto. Isso não é do Bootstrap, tá, pessoal? Isso é um comportamento padrão do HTML. Lembrando que quando vocês forem montar o HTML de vocês, é imprescindível que esteja o mesmo nome utilizado nos IDs das nossas abas. Os nomes devem estar iguais, com o prefixo hashtag.
O processo de configuração que fizemos até agora é somente para controlar a aparência das nossas abas. Para incluir o comportamento da aba, que é, ao clicar em uma, ocultar o conteúdo da outra, para isso devemos incluir o comportamento toggle, o mesmo que utilizamos nos outros itens. Só que ao invés de utilizarmos collapse, que usamos para abrir ou ocultar o conteúdo, ou a opção drop-down, que usamos nos menus drop-down, agora utilizaremos o DataBS Toggle como tab. Então, em cada um dos nossos botões, devemos incluir o comportamento DataBS Toggle com o valor tab. Faremos esse mesmo comportamento em todos eles. Lembrando, esse comportamento será para que o conteúdo de uma aba seja exibido e o conteúdo da outra seja ocultado. A inclusão do comportamento DataBS Toggle não irá influenciar na aparência do elemento. Vamos fazer agora o processo de configuração das abas de conteúdo. Em cada uma das divisões que exibem o conteúdo da aba, devemos incluir a classe TabPane. TabPane será responsável por informar que dentro dessa divisão possui o conteúdo de uma aba. Iremos replicar essa mesma informação nas demais divisões. Além de informarmos a classe TabPane, devemos informar qual será o comportamento de exibição. Além de informarmos a classe TabPane, devemos informar a classe Fade, que nada mais é a animação que ocorrerá para a exibição do conteúdo. Faremos isso em todas elas. Ao clicarmos em uma aba, a outra desaparece, porém elas não estão ocupando o mesmo espaço. Cada uma permanece ocupando o seu espaço original em HTML. Para que isso não ocorra, voltaremos no nosso VS Code e, no elemento que é pai de todos os conteúdos de abas, devemos incluir a classe TabContent. Aí sim, os conteúdos ocuparão o mesmo lugar. Mas observem, quando demos o reload na página, iremos perceber que ele não está vindo com nenhum conteúdo exibido por padrão. Dentro do conteúdo das abas, para que ele seja exibido por padrão, é um pouquinho diferente dos botões. Além de incluirmos a classe Active, devemos também incluir a classe Show, para que o conteúdo já venha exibido. Para que não haja inconsistência, é importante fixarmos que tanto o conteúdo quanto o botão de ativação da aba sejam o mesmo definido por padrão. Nos botões, havíamos definido que a primeira aba era ativa, por esse motivo, o primeiro conteúdo também será o ativo. Incluiremos a classe Active juntamente com a classe Show. O nosso conteúdo será exibido corretamente. Para evitarmos que esse conteúdo fique muito próximo dos botões da aba e para que essa imagem não fique ao lado do texto e sim em cima do texto, incluiremos mais duas classes para finalizar. Dentro do elemento pai de todos os conteúdos de aba, além da classe TabContent, incluiremos um padding superior e inferior de 3 e dentro de cada imagem, para que ela não seja exibida ao lado do texto e sim ocupe todo o espaço disponível, faremos uso da classe DisplayBlock, dBlock. Aproveitando, faremos um acabamento nessa imagem para que ela fique com os cantos arredondados. Para isso, utilizaremos a classe Rounded. Irei chutar aqui o valor de 4, acho que será um bom arredondamento. E para que fique uma distância da nossa imagem em relação ao texto, incluirei também uma margem na parte de baixo. Uma margem inferior de 3. Irei reproduzir essas mesmas classes em todas as nossas imagens. E o resultado final será como este. Observem que ela entra de maneira suave. Esse é o comportamento de fade.
Pessoal, é importante estarmos sempre lendo a documentação oficial do Bootstrap para observarmos o detalhe de implantação de cada um de seus componentes. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Até a próxima aula!